Muito obrigado, Pastor Cristiano, e eu louvo a Deus pela vida do Pastor Cristiano. Quando eu precisava realmente fazer essa mudança de pastoreio, foi uma das coisas mais difíceis na minha vida. E eu só fiz porque eu tinha confiança em Pastor Cristiano e Edna e a nossa liderança que estava aqui na época. Então, salva de palmas pela liderança dele, amém? E eu confesso que ninguém planta uma igreja sozinho, né? Eu sei que nós vivemos numa cultura de celebridade com pastores aqui no Brasil, mas a verdade é que ninguém planta a igreja sozinha. É o trabalho árduo de muitos irmãos. Eu quero reconhecer o Eric e a Suzana. Não sei se a Suzana está aqui, mas Eric fica de pé, porque Eric estava lá desde a primeira parte, a Kim e o Berry também, parte como missionários dos Estados Unidos para cá, além desse grupo base que Cristiano mencionou. Então, louva a Deus para essas duas famílias que estavam conosco o tempo inteiro, amém? Porque Brasil é muito bom, mas morar em Rio de Janeiro, por opção para americano, por muitos anos, não é fácil. E eles optaram para fazer isso pelo amor do Evangelho e pelo amor da cidade, né? Saudações da minha igreja lá nos Estados Unidos. Eu sou pastor do campus brasileiro da First Baptist Orlando, que é uma igreja baptista, né? Uma igreja batista, que eu tenho pastoreado. E nós temos um dos pastores junto comigo hoje à noite, que é pastor Gilmar. Então eu quero reconhecer pastor Gilmar Santos. Fique de pé. Vamos reconhecer pastor Gilmar. E ele, junto com a Aline, tem sido uma bênção para a nossa igreja e sempre uma alegria estar aqui no Rio, na mesma época que ele está aqui. Então, muito bom ter ele aqui conosco hoje à noite. Vamos abrir as nossas Bíblias hoje à noite em Lucas 19. Lucas 19. A gente vai falar sobre a parábola de Cristo. A gente vai tratar uma parábola, a palavra das 10 minas, ou dos 10 talentos. 10 talentos. Eu preciso compartilhar essa história com vocês sobre talento. Ontem, a gente foi para a praia. A gente passou 4 dias em todo lugar, tipo Cracolândia de manhã, Manguinhos da tarde, Morro do Banco à noite, e foi assim, por 3, 4 dias. Ontem, fomos para a praia. Nem estava na praia 3 minutos, e o celular da minha filha foi roubada. Assim, bendito Rio de Janeiro, né? Nem foi 3 minutos. Minha esposa liga a polícia está encontra ela. Eu não sabia que eu estava fazendo outra coisa, jogando bola com minha outra filha. E a polícia estava ajudando, tudo e tal. Eles não conseguiram achar. Aquela coisa de localização não estava dando tanto certo, porque estava meio desatualizado a hora, entendeu? Não estava na hora, estava tipo cada 4 minutos, 8 minutos e tal. Então, o Luciano não conseguiu, nem na polícia, resolver a situação. Finalmente, depois de 1 hora, mais ou menos, desistiram. Eu cheguei na cena, eu falei, eu vou tentar. E a polícia falou, não tem como, porque aqui no Rio de Janeiro isso é muito difícil, quase nunca acontece. Quase nunca acontece. Mas eu olhei e disse, eu não vou desistir. Eu vou achar esse celular da minha filha. Então, eu estava andando na Praia da Barra, e eu vi, de repente, a localização começou a se atualizar. Estar na hora mesmo, tipo agora, now. Cara, agora eu consigo achar a pessoa, o lugar onde está esse celular. Então eu estava andando lá, tinha um cara lá na calçada, né, que estava com aquela churrasquinho, vendendo coisa de frango e tal. Eu disse, cara, me ajuda aqui. O cara começou a me ajudar. E esse eu preciso da sua ajuda, porque eu sei, se eu abordo esse assunto imediatamente com a pessoa, talvez vai ficar um pouco estranho. Você está aqui todo dia, você conhece, e você, pô, ninguém aqui rouba nada, não, ninguém aqui rouba nada. Vem comigo. E ela me levou. A gente foi olhando. De repente, a atualização mostrou perto daquela barraca de papel, a gente chega lá. Não estava na esquerda, na direita. Deveríamos questionar uns 10 pessoas, né? Que é meio esquisito, né? Questionando a pessoa, perguntando a pessoa, você roubou o meu celular? Enfim, fizemos isso, não deu muito certo. Eu disse, cara, eu acho que
não sei se vai dar certo. E não foi só uma pessoa comigo, né? Mas mais 2 ou 3 que estavam comigo, né? Porque atraiu essa atenção. E a gente continuou. E de repente, a gente chega. Eu vi que a atualização foi exatamente à minha esquerda, uns tipo 5 metros. Eu acho que essas 3 pessoas aqui. Tinha 2 pessoas vendendo mate e uma mulher também entre elas. Chegamos lá com essas caras. E a mulher, você tem o celular dele? Ela falou, não, não tenho celular. Abre sua carteira, little bolsinha, né? Ela abriu. Ah, sim, eu achei isso. Achamos o celular. E eu não acreditava. Começou uma briga entre as pessoas comigo e ela, entendeu? Ela não queria ceder imediatamente. Eu falei da identidade da minha filha que estava lá e tal. Então, estava dentro do celular. E finalmente ela deu. Então, eu não consegui o celular. Graças a Deus. Então, a polícia depois ficou tão impressionada com essa história que eles queriam saber mais. Eles chegaram no nosso hotel e falou, é tão raro que alguém consegue pegar o celular que você deve ser um membro honorário da Polícia do Rio de Janeiro. E mostra aquela foto aqui. Primeiro, eu não sei se tem, primeiro eles colocaram, não deu muito certa foto, né? Mas aquela... E depois deu isso. E finalmente, a foto com o grupo aí. E eu falei, viva a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Mas por que eu estou usando essa ilustração aqui? Tem um ponto aqui, tá bom? Tem um ponto. Eu não sabia que eu tive esse talento. Eu não sabia que... Mas eu acho que Deus me deu um certo talento para fazer isso naquele momento. E eu pensei, puxa, quantas vezes em nossas vidas a gente não percebe como Deus nos presenciou, ou nos apresentou com certos dons, com certos talentos, com certas habilidades diplomáticas, com certas habilidades para não desistir, para perseverar, né? E eu vou dizer, plantar uma igreja é a mesma coisa, pastorear a mesma coisa, é perseverança, que se não me engano foi o assunto este ano, né? A perseverança é muito importante, e alguns de vocês muito têm essa dom. Na verdade, morar no Rio de Janeiro é parte disso, é só perseverança, não é? Então, todos nós temos dons, né? Então, foi meio uma brincadeira, uma ilustração para iniciar. Mas a verdade é, Deus nos deu dons, Deus nos deu talentos. E a polícia falou, você tem esse talento? Eu acho que nem quero necessariamente ter esse talento, né? Mas meus amigos, se você pensar que no corpo de Cristo tem muito talento, cada parte do corpo tem um papel, tem uma responsabilidade, né? E a pergunta simples que eu quero tratar hoje à noite é, você está usando tudo que Deus te deu? Vamos imaginar que você recebe herança de a casa antiga de alguém da sua família. Você não conhece essa casa. Você entra nos quartos, sala, cozinha, corredores, mas existe um quarto dentro daquela casa que ninguém entrou por muitos anos. Trancado por muitos anos. E um dia você decide abrir. E lá dentro tem muito instrumento que nunca foi tocado, quadros nunca terminados, cartas nunca enviadas, sonhos nunca tentados. Tudo naquele quarto tinha muito potencial, mas nada foi usado. Então a pergunta é a seguinte, será que isso pode representar muita coisa, muitas das nossas vidas? Eu acho que uma das maiores tragédias das nossas vidas é enterrar o potencial que Deus nos deu com respeito aos nossos talentos, com respeito do reino de Deus. Será que nós estamos realmente usando os nossos talentos para a glória de Deus e para o bem da igreja dele? Vamos ficar de pé, vamos ler Lucas 19. Estando eles a ouvi-lo, Jesus passou a contar uma parábola, porque estava perto de Jerusalém e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas. Disse ele, faça-me esse dinheiro render até minha volta. Mas os seus súditos o
odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer: não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse: Senhor, tua mina rendeu outros 10. Muito bem, meu bom servo, respondeu. Por ter sido confiável no pouco, governe agora 10 cidades. O segundo veio e disse: Senhor, tua mina rendeu 5 vezes mais. O seu senhor respondeu: também vocês, encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a tua mina. Eu a conservei guardada num pedaço de pano. Tive medo, porque esse momento severo. Tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. Seu senhor respondeu: eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei. Então, por que não confiou no meu dinheiro, o meu dinheiro ao banco? Assim, quando eu voltasse, eu receberia com os juros. E disse aos que estavam ali: tomem dele sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. Ele respondeu: e digo de vocês, a quem tem, mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. E aqueles inimigos meus, que não queriam que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e matam-nos na minha frente. A palavra de Deus, hoje à noite. Vocês podem sentar. Jesus conta essa história, essa parábola, porque as pessoas estavam, de verdade, esperando glória imediata. Eles pensavam que o reino de Deus, o reino, apareceria imediatamente. Mas Jesus prepara os discípulos para uma outra realidade aqui. O rei partiria por um tempo. Enquanto ele estivesse ausente, seus servos precisariam viver com fidelidade. Fala com seu próximo: eu quero viver com fidelidade. Eu quero viver com fidelidade. Eu quero utilizar meus talentos para o reino de Deus. Mas tem que entender, essa parábola não é simplesmente sobre dinheiro ou habilidades. Não é simplesmente isso. É sobre como os discípulos fiéis vivem enquanto aguardam o retorno do rei. Às vezes são pessoas próximas o suficiente para conhecer o rei, mas não rendidas o suficiente para confiar nele. Porque a gente sabe que as parábolas não apenas revelam não apenas quem Deus é, mas também o que está dentro de nossos corações, o que existe em nossos corações. Aqui em Lucas 19, Jesus compartilha essa história de 10 servos, mestre de 10 minas. Também a gente pode ver a mesma coisa em Mateus 25. As minas representaram recursos confiados pelo rei, talentos, oportunidades, responsabilidade pelo reino de Deus. A parábola é relativamente simples, porque nós temos 3 grupos aqui. O primeiro grupo são os cidadãos rebeldes, que falaram: nós não queremos que este homem reine sobre nós. Foram aqueles que rejeitaram abertamente ao rei. Segundo grupo são os servos fiéis. Eles receberam uma mina, trabalharam, foram imperfeitos, mas confiaram no rei. E terceiro grupo de pessoas representado por o servo medroso, que foi assustador na resposta dele, porque ele estava perto do rei. Presta atenção, perto do rei, conhece o rei, fala com o rei, mas não confia no caráter do rei. O terceiro servo revelou algo sobre seu coração. Ele não confiava no caráter do rei. As pessoas espiritualmente mais perigosas nem sempre são as pessoas mais longe de Cristo. Mas às vezes são aquelas pessoas que vivem vidas duplas com respeito do seu relacionamento com Jesus. Todos eles o serviram em graus diferentes, esses 3 grupos. Um produziu 10 vezes, outro produziu 5 vezes, outro produziu nada, falando dos servos, né? E aquele que não produziu nada, culpe o mestre, que nós presumimos ser Deus.
E o mestre responde, pelo menos você poderia ter feito o mínimo. Deixa eu falar alguma coisa. Na igreja não é diferente. As pessoas que produzem muito reclamam pouquíssimo. As pessoas que reclamam muito produzem pouca coisa, se não for nada. É verdade. O mestre em seguida passa a dar para quem já tem 10 e claro, as pessoas não entenderam. Ele já tem 10. Ele já tem 10. Por que ele agora merece 11? Ele já tem 10. E justiça social aqui? Cadê a justiça aqui? Ele já tem 10. Deus, você não é justo. Mas você não é Deus. Deus, o mestre fala, esta é a minha economia. Eu vou decidir quem vai receber o que ele vai receber. Que interessante, né? Porque às vezes nós queremos alguma coisa que Deus nunca projetou por nós. Nós queremos coisas que Deus nunca projetou para nós. Nós queremos talentos e habilidades que não foram designadas para nós. Enquanto nós ignoramos aquelas coisas que Ele nos deu. O mestre, então, fez isso. E há muitas implicações nessa parábola. Mas eu quero reduzir a duas coisas importantes aqui. Há uma questão de senhorio. Todo mundo fala senhorio. Senhorio, ou lordship em inglês. E também uma implicação de mordomia. Mordomia. Todo mundo fala mordomia. Que significa stewardship em inglês. As duas coisas são importantes. Primeiro, nós precisamos reconhecer o mestre como seu Senhor Salvador, Senhor de tudo, Rei de tudo. Em segundo lugar, nós precisamos administrar nossos dons e talentos para a glória dele. Amém? Muita gente fala muito sobre o reino, mas não existe reino sem um rei. Então, pessoas falam muito sobre o reino de Deus, mas tem pessoas que nem reconhecem quem realmente é o rei. Nada vai fazer sentido nessa parábola sem reconhecer o Senhor. O senhorio em primeiro lugar e segundo, questão de mordomia. E muitas vezes nós pensamos só em mordomia. Faz sentido? O que eu vou fazer com a minha vida? Como eu vou, o meu ministério, a minha coisa, o meu talento, o meu ministério de kids, o meu coisa de casais, o meu ministério com louvor, a minha coisa, a minha. Olha as cartazes das igrejas evangélicas no Brasil, meu Pai do céu, é tudo quem é pastor aqui, bispo aqui, a celebridade aqui. Meus amigos, é absurdo. Nós vivemos uma cultura extremamente de celebridade no Brasil. E não é tanto assim nos Estados Unidos, embora tenha. O nível no Brasil é absurdo. E nós precisamos nos arrepender como igreja. Essa é a verdade. E algumas pessoas estão percebendo isso. Isso não é uma crítica do Brasil em si. Que nos Estados Unidos nós temos muito problema também. Ok? Mas eu trabalho no Brasil. Eu vivo em Orlando. Eu moro em Orlando. É quase Brasil. Tem 100 mil mais brasileiros lá. Tem mais que 100 na igreja brasileira. Eu conheço o brasileiro. Então eu posso dizer com uma certa autoridade, após esses muitos anos trabalhando, nós temos um problema na igreja evangélica de celebridade, de foco absurdo. E nós precisamos lembrar quem é o rei. Não importa quem está pregando na sua igreja, você deve estar na igreja. Não importa se eu estou aqui, August Nicodemus está aqui, Cristiano está aqui, Obama está aqui. Não importa quem está aqui naquele domingo. Desculpa, pastor Eduardo. Não importa. O que importa é que você está cultuando Deus, porque domingo é o dia do Senhor. Você vem para a igreja não para ver aquele artista ou pastor, principalmente, mas porque você quer cultuar Deus na igreja que Ele te chamou. Amém? Ele te chamou para aquela igreja. Então você vai estar na igreja não por causa de alguém famoso, mas porque você quer adorar a Deus. Porque não é o problema muitas vezes das pessoas famosas. É o problema das pessoas que criaram essa imagem absurda. E é difícil demais para eles às vezes. Acredite, não é fácil. Nós precisamos entender
que essa questão de senhoria é muito importante. Os nossos talentos existem para o Senhor e não para nós. Existem também para o bem da igreja. Existem principalmente para o bem da igreja. Para o bem-estar da igreja em si, o corpo de Cristo. Cada um tem a parte, cada um tem a responsabilidade. Quando a gente esquece disso, ficamos perdidos. Por isso tem tanta gente com o ministério que não tem na igreja. Amigo, não tem ministério sem igreja. Sem igreja, não tem ministério. Não tem, mas tem coisa para eclesiástica. Ok, mas o que é a sua igreja local? Quem é seu pastor? Quem é sua autoridade espiritual no contexto da igreja local? Todo mundo quer ministério, nem todo mundo quer igreja. E graças a Deus, vocês estão numa igreja que pensa diferente. Graças a Deus, você está parte da remanescente de igrejas que quer voltar à simplicidade do Evangelho. Graças a Deus, vocês estão no lugar onde Cristo é verdadeiramente reverenciado como Rei. Graças a Deus, você está na igreja onde esses cursos financeiros estão administrados para bem e não estão manipulados para viver vidas de ostentação. Vou pregar um pouco mais. Amigos, você deve dar muito para essa igreja, porque eu sei que cada real vai para o propósito do Evangelho. Eu sei que os pastores aqui não estão gastando desnecessariamente. Eu sei que cada coisa, cada real é usado para missões, ou para a plantação de igreja, ou para viver de uma forma digna que os pastores deveriam viver. Amém? Não é luxo. O ponto é o seguinte: vocês vivem numa igreja saudável, abraça, tenha alegria nisso. Eu não estou dizendo que nós somos melhores que tudo, tem muita igreja boa também, mas tem mais igreja ruim, infelizmente. Desculpa. É verdade. Então, mordomia. A principal pergunta para quem escondeu o seu talento foi: quem era o seu Senhor? E por que ele escolheu o seu talento? Ele não reconheceu o seu mestre como seu Senhor. Está entendendo? Ele não reconheceu o mestre como o Senhor. Ele odiava. E ele falou, ele é um homem duro. Então, ao invés de reconhecer seu Senhor, ele decidiu esconder o próprio talento que o Senhor deu para ele. Eu acho interessante que Jesus desacelera justamente aqui, porque esse servo revela muito algo mais profundo do que preguiça aqui. De uma leitura rasa, a gente pensa, cara preguiçoso. Mas esse servo revela algo muito mais profundo aqui. Ele revela o problema do coração. O texto diz, então, veio outro servo e disse, aqui está tua mina, conservei, guardada num pedaço de pano. Tive medo. I had fear. Tive medo. Talvez seja uma das frases mais importantes da parábola aqui. Porque o problema não era falta de oportunidade. Não é que ele não reconheceu o talento dele. Não era falta de capacidade. Não era falta de recurso. Todos receberam uma mina aqui. Um talento. O problema dele era a maneira como ele enxergava o rei. Tu és um homem severo. Tiras que não puseste e coisas que não semeaste. Em outras palavras, Deus, eu não confio em seu caráter. Deus, eu não confio que tu és bom. Deus, eu não acredito que vale a pena arriscar alguma coisa na minha vida por ti. Então, o medo, enterra aquilo que o rei queria entregar para ele. E honestamente, eu acho que muita gente vive assim. Muita gente enterra sonhos, chamados, potencial, não porque não tem talento, mas porque tem medo. Às vezes no contexto da igreja, às vezes também, não gostam de autoridade. E sendo que eles não gostam de autoridade, eles não querem, trabalho demais se submeter a alguém. Medo de falhar também, medo de críticas. Amigos, se você quiser arriscar, você vai ser criticado, ou você vai ser alvo de crítica. Não tem como.
Liderança é ser criticado. Liderança é alguém criticando você. Essa é liderança. Resolver problemas chatos. Então você tem que entender, esse medo não é bom. Porque afinal ele teve medo de obedecer totalmente a Deus. Porque a visão do reino de Deus, uma visão errada do rei, sempre vai produzir esse tipo de coisa. Uma visão errada do rei vai produzir uma vida espiritual paralisada. Porque quando você pensa que Deus é apenas severo, você não vai se aproximar. Talvez sua visão de Deus só Deus de ira, só de Deus de julgamento absurdamente, entende? E você tem medo, porque você está tipo, não sei, não quero tentar demais, porque talvez Deus vai me esmagar. Ao invés de entender que Deus é um Pai amoroso que quer o seu bem. Ele quer o seu bem. Amém? Obviamente Ele vai te santificar, mas Ele quer o seu bem. Então, eles trabalharam, arriscaram, multiplicaram os outros dois. Viveram com coragem. E existe aqui alguma coisa profunda. O que você acredita sobre Deus vai determinar como você vive para Deus. Entendeu? O que você acredita sobre Deus vai determinar como você vai viver com o Espírito de Deus. Se você acha que Deus é distante, você vai viver distante de Deus. Se você acha que Ele é muito cruel, você vai viver escondido. Se você acha que Ele não é digno de confiança, você vai enterrar o seu talento. Mas quando você acha que Jesus é digno, Ele é rei, Ele é gracioso, que Ele entregou sua própria vida para você e por você, você vai começar a viver diferente, graças a Deus. Você vai parar de tentar proteger tanto a sua vida. Você vai começar a entregar a sua vida a Ele. Porque o Evangelho não produz apenas a salvação, mas também coragem. Muita coragem. E uma dessas coisas interessantes sobre essa história é que o rei volta. E essa história não termina com os servos administrando seus talentos para sempre. O rei retorna. E quando ele retorna, as contas são prestadas. E isso é uma coisa que a gente deveria considerar sobre as nossas vidas. Jesus está lembrando os discípulos aqui. A vida não é simplesmente sobre o here and now. Agora. Não apenas sobre agora. Jesus lembra os discípulos que a vida não termina aqui. O rei vai voltar e haverá a prestação de contas. Nós vivemos em uma cultura que constantemente nos ensina a desperdiçar nossa vida. Né? Tem que celular, né? Assim, o dia inteiro, desperdiçando nossa vida. Jogos na internet às vezes. Essas questões, entendeu? Em excesso, é desperdiçado, whatever, palavra esqueceu aqui. Desperdiçando muito a sua vida. Não faz isso, tá bom? O rei não repreende, inclusive, aquele servo que produziu menos, mas aquele que não fez nada e culpou o rei. Isso não significa que o rei, o servo que produziu menos, não estava fazendo vontade do Senhor porque ele fez menos, ou não fazendo um good job. A verdade é, Deus deu a cada um, e cada um fez conforme com a sua capacidade. Deus estava preocupado sobre você fazendo o que Ele te chamou para fazer. No ambiente pastoral, tem alguns pastores que vão conseguir pastorear 50 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas, 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 100.000 pessoas. No ambiente de trabalho não é diferente. Em termos de valores, em termos de... Então, vamos extrair esse exemplo e pensar sobre nossa vida espiritual. Mas às vezes nós estamos focados naquelas coisas que outras pessoas estão fazendo e esquecendo que Deus tem alguma coisa projetada para nós. Eu vou tentar ilustrar isso dessa forma. Vamos imaginar que Bruno, vem para cá. Este é um gift. Essa gift aqui, que não é um iPhone, né? Uma outra coisa, tá bom? Porque iPhone... Eu não vou dar esse gift para ele. Eu pensei muito sobre esse gift. Está tudo embrulhado aqui, está tudo pronto para ele. Eu pensei, eu orei, eu gastei dinheiro, fiz tudo. Eu não vou dar para ele, ok? Agora ele fala, ele olha, eu não quero esse gift não.
Não. Tá estragando as coisas aqui, hein? Fala. Eu não quero. Não, é tipo assim. Ok. Como você acha que eu devo sentir nesse momento? Com essa atitude dele? Última atitude. Cara, frustração, né? Eu orei, eu paguei preço, eu considerei ele, eu estava pensando sobre tudo ele, a sua linda família, tudo e tal. E você simplesmente devolveu esse gift para mim, esse presente para mim. Por isso, tá, obrigado. O ponto é o seguinte, a gente faz isso com Deus. Deus nos dá um talento, um dom, um presente, uma capacidade, e a gente simplesmente desiste porque a gente não tem interesse naquela coisa, porque nós queremos uma outra coisa que uma outra pessoa tem. Pessoas que querem cantar, que nem conseguem cantar nada. Pessoas acham que eles vão ser jogadores de futebol profissionais. E eu posso ganhar contra eles, que é muito ruim, que é só terrível. Vou te perguntar a ele aqui. Na verdade, anos atrás, quando o Redentor teve um retiro, muitos anos atrás, estava lá com os caras, só no Rio de Janeiro, né? Os caras, e a gente estava lá jogando futebol. Eles falaram para mim, pastor Gilmar sabe essa história, fica aqui nesse cantinho aqui, pastor. Eu, pastor plantador, fundador dessa igreja, fica aqui nessa cesto do campo aqui. Eles jogaram todo o espaço, foi deliberado para eles. Eu precisava ficar nesse espacinho. Me limitavam demais. Eu só toquei a bola 3 vezes. E 2 vezes quando eu fui fora, entendeu? Foi fora. Mas sabe uma coisa? Eles entendiam que eu não tinha muito talento, entendeu? Então eles me deram um espaço que eu poderia funcionar. Mas eu fiz meu melhor, né? A gente acabou quase ganhando. Perdemos, mas tudo bem. Não, brincando. O ponto é o seguinte. Eu não tenho esse talento em soccer, nunca vou ter em futebol. O ponto é o seguinte. Alguns de nós queremos tanto essa coisa, ao invés de pensar o que o reino precisa, o que a igreja precisa. Mas eu não quero trabalhar com crianças, não quero trabalhar com connections, eu não quero ajudar com essa coisa como diácono, eu não quero fazer isso porque é muito trabalho. Tem que chegar aqui 30 minutos mais cedo. Imagino, eu tenho que chegar aqui mais 30 minutos mais cedo do que normal. Oh meu Deus, que sacrifício, você vai morrer. Não, brincando. Amigos, vamos tratar as coisas com respeito do reino de Deus com mais seriedade. Ele te deu dom, talento para ser usado para beneficiar a igreja dele. Não simplesmente a igreja local, mas iniciar a igreja local. Você sabe que o seu pastor quer? Alguém que chega e fala, eu estou disposto a servir onde a igreja precisa. E aquela pessoa no longo prazo, que Deus vai usar na melhor. Tipicamente, costuma ser assim, porque aquela pessoa com essa atitude, Deus vai fazer coisas que você nunca imaginaria através daquela pessoa. Amém? Então, vamos usar os nossos talentos. O rei não chamou aquela serva de mal porque ele fracassou. Ele chamou ele mal porque ele se recusou a confiar no rei o suficiente para obedecer. A tragédia daquele homem não foi perder o talento, foi desperdiçar a sua vida. Está entendendo? Desperdiçar a sua vida. E talvez uma das coisas mais pesadas dessa parábola seria imaginando o momento em que aquela serva percebe, ela estava perto do rei, mas viveu como alguém que nunca confiou no rei. Então imagina, igreja, um dia a gente vai estar diante do rei. Um dia a gente vai estar diante do rei, não diante da cultura, do tribunal de uma cultura, ou de alguém nas redes sociais, não diante da opinião das pessoas. E eu não acredito que naquele dia a nossa maior tristeza será, eu entreguei demais para Jesus. Eu entreguei demais para Jesus. Talvez a maior tristeza seja perceber o quanto a nossa vida ficou enterrado. Quanto potencial ficou enterrado. Quantos dons ficaram enterrados. Quantas oportunidades ficaram enterradas. Quantas pessoas poderíamos ter amado, impactado, servido. A tragédia do terceiro servo não foi fracassar,
foi nunca confiar no rei suficiente para tentar. Então, a pergunta dessa parábola apresenta para nós não apenas você tem talentos. Todo mundo tem talentos. A pergunta é Jesus, Ele é Senhor dos seus talentos? Porque quando Jesus é realmente o Senhor, nós paramos de enterrar nossa vida e começamos a entregar nossa vida para a glória dEle. Começamos a nunca pensar em desperdiçar nossa vida. Mas ao invés disso, glorificar a Deus com tudo em nossas vidas. Nós precisamos fazer isso, meus amigos. Eu tenho um amigo, deixa eu falar. Eu estou menos preocupado com a nossa capacidade e mais preocupado com a nossa disponibilidade. Nós precisamos procurar criar tempo para fazer boas obras, para ministrar, usar os nossos dons pelo bem no reino de Deus. Isso é muito importante. Tem vozes ao nosso redor que falam, não faz isso, não faz isso, não faz aquilo. Não se dá, não faz a diferença. E essas vozes podem esmagar sonhos. Eu tenho um amigo meu, cara super talentoso, cara que tinha tudo pronto para abrir um orfanato no Brasil. Terra, dinheiro, tudo pronto para ele, americano. Cara, mas vozes ao redor dele. Não faz isso, não muda, não faz isso. Cara mais talentoso que conhece com criança. Passaram os anos. Agora ele tem mais ou menos a minha idade. Nunca fez nada. Ele tem uma vida simples, né? Vida com família. Não estou dizendo que ele, tudo afinal é soberania de Deus. Mas eu penso, se ele tivesse utilizado esse dom, esse sonho que Deus deu para ele, mas ele permitiu que as pessoas ao seu redor esmagaram esse sonho. Ao invés de utilizar, ao invés de abraçar. Para mim, plantando essa igreja, não foi fácil. Imagino, nem falava português quando eu plantei a igreja. Que problema com a igreja brasileira, né? Nem falava. Walter estava aqui. Eu acho que Walter estava aqui, não sei. Primeiro culto, ele gravou. Eu nunca quero ver esse vídeo de novo. Terrível. Português terrível. Pessoas não vêm nem por amor, por Luciane. Nem por mim. Terrível. Depois, a metade da igreja saiu, porque a gente não era pentecostal suficiente. Depois, vários problemas, né? Enfim, depois dos primeiros anos, eu não desisti. Eu não sou o herói, mas é a graça de Deus que realmente permitiu. E essa igreja continua aqui por causa da graça de Deus. Amém? É a graça de Deus. Eu fiz muita coisa errada na minha vida. E você também. Mas uma coisa que eu não fiz errada foi dizer sim no Senhor. Eu vou arriscar, eu vou sair da Flórida, eu vou para o Brasil. Outros aqui fazendo a mesma coisa. Alguns de vocês são chamados para outros países, para outros lugares, para plantar a igreja, para ir no exterior, para ficar aqui na cidade também, desafio. O que Deus está chamando, não tem coisa mais santa nesse aspecto. O que é mais importante é que você está seguindo a voz do Senhor. Não enterra o seu talento. Não enterra o seu potencial. Igrejas neopentecostais, a igreja de autoajuda, a igreja de prosperidade vai falar, é você, é seu potencial, é seu destino, Deus vai fazer grande coisa. Essa não é a mensagem aqui. Sim, Deus pode te usar, obviamente. A mensagem é, o Senhor é digno de arriscar tudo na sua vida. O Senhor é digno de dizer sim, quando às vezes as vozes ao seu redor estão dizendo não. A pergunta é, você está obedecendo a voz do Senhor? Como esses dois que produziram muita coisa, ou você está enterrando o que Ele te deu? Pensa sobre isso, vamos orar. Deus, obrigado por Tua palavra, Deus. E pedimos, Deus,
que Tu possa nos orientar, cada um de nós, com respeito de nossa atitude. Será que a gente tem enterrado os nossos talentos? Será que a gente tem reconhecido o Senhor como nosso Senhor mesmo, de verdade, nosso Senhor Salvador? Será que a gente tem vivido nossas vidas para beneficiar a Tua igreja, para avançar o Evangelho, para cumprir a grande comissão? Ou será que a gente tem feito o oposto, enterrando o talento que Tu nos deu, chamando a Ti, o Senhor, algo que Tu não és, o Senhor? Nos ajuda a se arrepender. Nos ajuda, Senhor, a entregar as nossas vidas plenamente a Ti. Nos ajuda, Senhor, a ser bons administradores, bom mordomia, Senhor, boa mordomia de tudo que Tu nos deu, Senhor, reconhecendo quem Tu és. E Deus, tudo para a Tua glória, não para a nossa. Que possamos crescer nisso, em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Que Deus abençoe essa igreja querida. Que venham muito mais pessoas, que venham muito mais plantações, que esse movimento de igrejas impacte o Brasil e as nações para a glória de Deus. E que Deus use cada um de vocês para esse propósito. Amém. Obrigado pela oportunidade.